Saúde Digital. Vocês não sabem a alegria que eu tô de receber aqui um professor meu lá na UFMG, no internato de medicina, no internato de pediatria. E ele, se você tem pelo menos mais de 10, 12 anos de formado, eu tenho certeza absoluta que você já utilizou o livro Black Book, seja de clínica ou de pediatria. Começou na pediatria e depois foi na clínica. Eu usei muito quando eu formei, ia dar os meus plantões, eu tinha o Black Book, levava na minha mochila, em que ali tinha doses de medicamentos, as principais doenças, e eu tô falando aqui com o escritor desse livro, Dr. Reinaldo, professor Reinaldo. Uma honra ter você aqui no nosso podcast Saúde Digital. Seja muito bem-vindo e conta pra gente um pouquinho da sua história, Reinaldo. Oi, Lorenzo. Oi, obrigado, cara. Obrigado pelo convite, pela apresentação. É uma honra estar aqui, onde você já entrevistou e deu visibilidade a tantos empreendedores e tantos inovadores espetaculares. E então é uma honra estar aqui. Muito obrigado. E pela essa oportunidade, inclusive, de compartilhar a minha jornada, como é que eu cheguei até aqui, e falar do Black Book digital, do app do Black Book, e dessa luta que é, né, assim, empreender no mundo digital e aprender um com os outros, né, assim. Perfeito. E muito obrigado pela ajuda. Conta aí um pouquinho, médico, pediatra, empreendedor no livro físico, depois pro livro digital, como foi a história? Olha, então, essa paixão, né, pela medicina, pela pediatria, por fazer diferença na saúde, e com uma paixão especial por ser professor, né? Então, eu formei em pediatria em 79, então já sou uma pessoa com bastante experiência na área. Formei em medicina em 79, fiz residência em pediatria e logo depois fiz um concurso para professor, então eu fui professor da UFMG, onde eu tive a honra de ser professor seu, né? Durante 30 anos, né? E já aposentei para poder dedicar mais ao Black Book. E o que aconteceu foi uma coisa... Eu fui pediatra, professor de pediatria, cardiologista pediátrico, intensivista pediátrico, coordenei uma unidade de terapia intensiva do Ipseng, um grande hospital aqui de Minas, durante 13 anos. Então, eu tinha uma experiência grande nisso e por acaso, absolutamente por acaso, talvez até por questões de como é que o cérebro de cada um funciona, eu tinha uma necessidade grande de anotar, sabe? Assim, e tinha uma cadernetinha, desde o 8º período de faculdade, eu tinha uma cadernetinha na mão que eu anotava todas as coisas. E eu sou um early user, um early adopter de tecnologia, então, que eu me lembro, fui o primeiro médico dos que eu conhecia a ter um computador em casa, né? Assim, então, logo essa cadernetinha passou a ser editorada em computador. Naquela época, as impressoras eram matriciais ainda, você imagina, né? Você fazia uma tabela colocando ponto de exclamação enfileirado. Então, tinha um Black Book que era meu, tinha 2 versões. Eu passava o meu para minha esposa, que também é pediatra, e aí começou isso, ia melhorando ao longo do tempo, e as pessoas começaram a xerocar e tal, e eu vi que ali tinha uma coisa, e resolvi fazer de uma maneira mais profissional, e foi criado o Black Book, isso em 1999, que foi criado o primeiro que foi negociado e tal. E aí a gente foi fazendo as diversas edições, a gente fez de pediatria, fez de clínica médica, fez de cirurgia, depois fizemos de enfermagem, sempre atualizando com novas edições, foram um total de 9 livros lançados, e esses livros tiveram uma venda espetacular, uma tiragem de 500 mil de exemplares, que é uma coisa que até onde a gente sabe que não tem paralelo na medicina em termos de material impresso. Pera, e aí agora o desafio do digital. Vamos dar uma pausa aí, que é muito legal essa história. Eu quero dar um double clique aqui. Você, médico, precisava, intensivista, beira do leito, professor, gostava de tecnologia, começou a fazer as suas anotações ali, numas tirinhas, numa caderneta, numa agenda, e aquilo você levava aquela agenda para os seus plantões, à beira do leito, e você percebeu que sua esposa, que era pediatra, seus colegas começaram a te pedir aquilo e começaram a xerocar aquilo. E aí você falou, opa, se o pessoal tá gostando, deixa eu imprimir isso aqui, deixa eu fazer um livro.
E esse livro virou com mais de 500 mil de unidades vendidas. É mais ou menos, começou na pediatria, foi para a clínica, cirurgia, enfermagem e vendeu quase 500 mil de exemplares. Essa é a história. Essa é a história. Essa é a história, e aí a gente entra nesse mundo em que as pessoas preferem o digital. Sim. E aí vem um novo grande desafio. Exatamente. Isso em 99 você começou a imprimir, né, a profissionalizar o que era para você. Sim. A partir disso, eu fui seu aluno em 2006, já tinha a edição toda bonitinha lá, de clínica, e já tinha de pediatria, eu acho que estava lançando a de clínica. E, o Reinaldo, antes da gente ir para o digital, eu queria explorar aqui um pouco, porque o digital, na minha concepção, Reinaldo, é um meio de se fazer o que já foi feito, né? Eu costumo dizer que as tecnologias digitais, elas retiram atritos, melhoram o processo. Então, provavelmente, o Black Book em app, o Black Book web, ele retira atrito e melhora o processo. Por exemplo, quando eu era plantonista, eu tinha que levar uma mochila com os dois, o de pediatria e o de clínica. E eu fiz isso várias vezes, Reinaldo. Então, levava uma mochila que pesava, né? Era um peso ali a mais, né? Hoje, ele está dentro, todos esses livros estão dentro do smartphone no app Black Book. Então, você vê que retirou atrito, melhorou o processo. Mas voltando aqui para o contexto, o que você acha, Reinaldo, que foi a grande sacada? Porque realmente o livro é muito funcional, né? Ele sana uma dor ali muito verdadeira do médico à beira do leito. O que foi a grande sacada, você acha, o segredo do Black Book? Olha, são tantas variáveis que é difícil de dizer o que fez sucesso, mas eu vou te explicar basicamente. A ideia, basicamente, era tentar aproximar essa informação médica que é tão complexa e vem de tantas variáveis, tantas coisas, e você sistematizar. Na hora do aperto, você precisa de uma informação rápida. Então, a gente inventou de sistematizar o seguinte: olha, quase todas as doenças, você consegue explicar basicamente dizendo o que é aquela doença, o que impacto que ela tem, os fatores de risco, o que é. E depois você colocava o quando suspeitar. O quando suspeitar, a gente fala que é a semiologia, é o exame físico, é a anamnese, né? Assim, mas ela aparece de várias maneiras. Às vezes, o quando suspeitar, você está vendo um set de exames que alguém pediu do paciente e você vê uma alteração laboratorial e tal, que leva a suspeita. Então, o quando suspeitar é uma coisa muito ampla. Às vezes, o paciente passa pela porta do consultório e ele nem tem aquela queixa, e você já vê um problema ali que, né, quem mexe com Parkinson, por exemplo, o paciente entra, você fala, é Parkinson, né? Então, assim, dependendo de que é, assim, o quando suspeitar é uma maneira muito diversa. Então, a gente passou, olha, vamos botar o quando suspeitar. A partir da hora que você suspeita, aí vem o como confirmar. O como confirmar pode ser só fazer um exame físico dirigido para aquela suspeita sua, ou pode ser pedir um exame, né? Pode ser pedir um exame laboratorial, um exame de imagem. Quer dizer, vai variar dependendo de cada situação. E aí, uma vez que você confirmou, como é que você trata? E o trata aí é uma coisa também importante no Black Book, que é a gente organiza um trata das coisas mais simples, que é na atenção primária, que é no seu consultório, tem um trata mais complicado, que é do especialista, e tem o trata mais complicado mesmo, o paciente com risco de vida, que é aquele da emergência, da terapia intensiva. E a gente consegue escrever, Lorenzo, de uma maneira que eu consigo produzir um conteúdo que, se você tiver como médico do SUS, em condições de muito pouco recurso, eu consigo te ajudar dizendo tudo que você pode fazer. E se você estiver num hospital da iniciativa privada com muito recurso, eu consigo te explicar também o que você vai fazer. Quer dizer, eu consigo ter essa abrangência, sabe? Então, é muito trabalho. A ideia... aqui atrás nós temos aqui algumas toneladas de livros, né, que a gente usava. Agora, cada vez mais, a gente usa livro digital. Mas é um trabalho enorme, intelectual, de você passar o conteúdo de alguma coisa, e não é resumir igual parece. O cara que usa o Black Book fica parecendo que aquilo é resumido. Mas, assim, não é resumido, que resumir fica parecendo raso, sabe? Na verdade, é uma maneira de compactar conhecimento
e fazer uma curadoria para você achar rapidamente o que você procura. Eu diria, Reinaldo, que não é resumir, mas sim priorizar o que é importante para aquele momento. E talvez, Reinaldo, queira fazer essa reflexão aqui com você. Talvez você tenha sido, estando num ambiente acadêmico respeitado, sendo uma autoridade, um professor, você desbravou uma fronteira que era priorizar um conteúdo que muitos falavam que não tinha como ser priorizado ou resumido. A gente tem vários compêndios de vários tratados de clínica médica, de pediatria, e resumir ou priorizar o que é importante para aquele momento de beira do leito, às vezes pode ser para os colegas, para a academia, algo que é raso e algo que tira o brilho, que tira a riqueza de uma coisa que é muito ampla. Só que o que você fez não foi mexer na riqueza dos tratados de pediatria, dos tratados de clínica médica, e nem dar algo que é raso para o leitor, e sim ter a capacidade e a inteligência de priorizar para entregar para ele o que ele precisa naquele momento. Eu queria saber se isso é verdadeiro e se você enfrentou julgamentos de pares ao ter essa teoria. Olha, enfrentei sim, poucos até, sabe, assim, porque as pessoas entendiam que nada, quer dizer, a gente está aqui atrás aqui de mim com esses tratados que você falou, livros de especialidade e tal, e a gente não quer que as pessoas parem de ler essas coisas, né? Assim, mas a capacidade da gente se lembrar de coisas em medicina é restrita. E mesmo que você tenha um cérebro excepcional, e que poucos têm uma memória grande para guardar todas as rotinas, de uma coisa que você demora a ver um caso, né? Ou tem muito tempo que não vê. Então, ao mesmo tempo, na hora do aperto ali, você vai poder abrir o Black Book, você vai achar rapidamente o que você procura, ou mesmo que você saiba. Se você acha que tem uma possibilidade remota de você ter errado a dose, ter errado o remédio, ter errado, esquecido dentro do fluxograma de atendimento de um paciente ali, o que é mais importante, você até começa o atendimento, você faz lá o ABCDF, né? Você já começa a fazer o negócio, mas na hora que você tem um tempinho, abre e olha. É claro que quanto mais jovem você é na medicina, mais você vai precisar, e na medida que você vai ficando maduro, até a experiência, a repetição de casos, você vai ter um arsenal muito grande, e aí você vai usando menos. Mas mesmo os médicos mais velhos, eles continuam usando, porque é o único lugar que você encontra, Lourenço, todas as drogas, todos os medicamentos. Então, quando você já domina as rotinas, você já domina o que é a melhor evidência científica para cada coisa que você faz, sabe assim, cara, a gente não guarda as drogas. E mesmo que você guarde as drogas todas da sua especialidade, chega o paciente lá e fala, eu estou tomando um remédio tal, e dá um nome esquisito, que você não sabe o que é. Então, assim, uma das grandes vantagens do digital é a busca. O Black Book impresso, ele já tinha o maior índice remissivo que existia, para você achar tudo. E agora, na busca, você coloca qualquer remédio, inclusive a marca comercial, e você já cai direto. E, assim, é curioso, Lourenço, assim, um dos valores do Black Book, assim, tem vários, mas tem uns que são muito caros, é que a gente faz isso sem conflito de interesse com a indústria, entendeu? Assim, quando você vai consultar, você pode ter certeza que ali foi feito, você vai ter ali o melhor conjunto de informações para você prescrever de uma maneira correta, a melhor alternativa e com segurança para o seu paciente, e foi você que vai escolher, nós vamos te dar a base para essa escolha, e você compara os medicamentos todos, entendeu? Se você lembra uma marca de antialérgico, por exemplo, você vai lá e cai naquele princípio ativo, e você scrollando para o lado, você vai ver todos os princípios ativos que são antihistamínicos, e você vai escolher, entendeu? E vai escolher com inteligência para aquele paciente o que é melhor, considerando todos os parâmetros de efeito colateral, de contraindicação, de amamentação, de gravidez, de insuficiência renal, de preço, de disponibilidade no SUS. Quer dizer, essas informações é muito difícil de você ter com essa qualidade. E a gente só, o que nos mantém financeiramente é só a assinatura, a gente tem zero
participação de indústria farmacêutica, de indústria de insumos, de indústria de diagnóstico. O que você sabe muito bem nessa área é muito difícil de fazer. Inclusive, do ponto de vista de estratégia financeira, é até meio tiro no pé, né? Porque a gente sabe que o grande dinheiro, o grande volume de recursos da medicina não está no pessoal, na rede de profissionais de saúde, não está nas grandes redes hospitalares, não está nas grandes redes de diagnóstico, está realmente nos grandes laboratórios, que são super importantes, né, pela pesquisa que fazem, pela disponibilização de medicamentos, mas, assim, são empresas com um monte de acionistas, tem que dar resultado e tem lá seu departamento de marketing. E, assim, grande problema na medicina, eu acho, Lourenço, talvez eu seja até um pouco obsessivo com isso, seja o problema do conflito de interesse, entendeu? Assim, então, eu tenho uma preocupação grande, voltando à sua pergunta inicial. Eu fui julgado por alguns pares? Fui. Uma minoria, sabe? Assim, talvez mais, porque eu provavelmente às vezes não chegasse em mim. Mas, atualmente, eu que fiz o Black Book, que já era uma coisa para você consultar rapidamente, na hora do aperto, principalmente no início da carreira, mas, assim, tentando prolongar essa experiência de ter alguma coisa que te ajuda. Hoje eu tenho uma preocupação grande com o que está acontecendo, porque, sabe assim, todo produto que é lançado no mercado, como o Black Book digital, ele precisa de ajustes, né? Sim. Mas, assim, o grande desafio, Lourenço, é você saber o que é que você entrega, o que o cliente quer e o que o paciente precisa. Você já repetiu essa frase aí com seus entrevistados inúmeras vezes, mas isso em medicina, as pessoas talvez não notem, isso tem uma importância capital. Você está entendendo? Porque, assim, no início da sua carreira, eu tenho que te entregar também um conteúdo que te torne um médico melhor, mais resolutivo, mais empático, mais humano, mas, assim, que saiba utilizar uma medicina mais baseada em evidência. É muito fácil em medicina atualmente picaretar, né, Lourenço? Perfeito. Não é? Sim, não, certeza. Cara, e assim, eu posso... te conheço há tempos, conheço o Black Book há tempos, Reinaldo, e hoje, enquanto empreendedor, talvez eu considero que a perenidade, a sustentabilidade de um negócio, o legado de um negócio, ele reside nesse propósito, né? No propósito em que você não vai pegar o atalho, o caminho mais fácil, o caminho que a porta é larga, talvez você vai pegar o caminho estreito ali que poucos vão atravessar, mas você acredita que aquele caminho é o caminho que faz sentido de acordo com os seus valores. Quando você fala isso, comenta sobre a indústria farmacêutica e os valores do Black Book, isso é muito claro para mim e é exatamente o que eu acredito hoje, empreendendo também dentro da SD Conecta, Reinaldo. A indústria farmacêutica é o principal financiador da SD Conecta, mas em momento algum eu posso, enquanto empresa, enquanto time, enquanto valor e cultura da empresa, negociar o bem maior, que é a saúde do paciente, a idoneidade, a ausência de conflito de interesse. Mesmo que existe um caminho mais amplo, mais largo para eu seguir e mais rentável de se pegar, que são esses atalhos, né, Reinaldo? Então, fica muito claro quando a gente pega a história do Black Book, que começou em 99, e a gente vê hoje que você sempre trilhou esse caminho, e não é à toa que esse sucesso e esse legado que você deixa para os médicos que estão formados e em formação no Brasil. E aí eu queria, avançando nesse contexto, eu queria te perguntar como você mergulha tecnicamente para produzir essa obra-prima que você produz. Como que é o seu dia a dia? Como que você faz? Para quem que você pede ajuda? Conta um pouquinho do trabalho do Reinaldo para entregar a obra-prima.
Olha, é um trabalho meu e assim de vários editores que a gente tem treinado. É como se a gente considera que existe um formato Black Book, né? Assim, uma linguagem mais simples que você consiga entender rapidamente, achar rapidamente aquelas coisas. Isso dá um trabalho muito grande. Normalmente, o que a gente faz, assim, a gente pega um tema qualquer, né? Vamos pegar. Pode ser um tema simples. Recentemente a gente lançou um capítulo novo sobre anemia ferropriva, porque estava dentro de anemias e tal. E recentemente a gente pegou uma doença mais rara, tipo amiloidose. Então, assim, vamos imaginar essas duas situações, tá? A gente mergulha em tudo que existe de informação em geral, assim, você pega digital, você pega aulas de grandes professores, de grandes autoridades, você dá uma mergulhada naquilo. É um processo que demora, cada capítulo demora 2, 3 semanas para ser produzido. E aí a gente vai organizando essas informações dentro daquele esquema que eu te falei, do que é, quando suspeitar, como confirmar e como tratar. Tem um processo que o Black Book também faz, que é ilustrar, sabe assim? Cara, é impressionante, as pessoas às vezes não entendem isso, parece que é um preciosismo, e não é. Você está rodando um livro e eu estou te falando que, em determinada situação, a ressonância magnética vai ser importante, ou o paciente vai para a terapia intensiva. E se você é jovem, eu te mostro aquele paciente grave na terapia intensiva, a foto dele, né? Ou de um procedimento, o detalhe do procedimento, né? Imagina eu explicando para você como é que você faz uma punção arterial. Pô, aqui está doendo, você quer acertar na primeira, vai atrapalhar a sua amostra, né? E eu estou te explicando passo a passo como é que faz. Aí, de repente, eu te boto uma sequência de fotos, sabe, assim, daquele cara que tem 15 anos que faz e não erra. Você está entendendo? Então, assim, eu gosto muito de ilustração, eu gosto muito de foto, sabe, assim, e vou atrás, E sabe, ajuda assim, a memorizar, né, Reinaldo? Ajuda a ajuda a memorizar. memorizar, quando você. E torna também mais leve, né? Assim, o cérebro da gente vai ficando cansado de ver tanta informação. Então, assim, é aquele texto que, em vez de ser um texto corrido, é cheio de bullets, de citação, de enumerações. Eu vou alterando aquela ordem para ficar. O grande trabalho, cara, é botar as coisas na gaveta certa, eu digo, sabe? Assim, porque às vezes, assim, a informação mais importante que você tinha que falar sobre o tratamento ficou lá no início do capítulo, entendeu? E às vezes é ali, você está tratando, sei lá, uma artrite reumatoide. Aí você vai falar, olha, o seu objetivo na artrite reumatoide, que é uma doença que não vai ter cura, você tem que melhorar o paciente, é você melhorar o paciente como um todo, né? Então, assim, já começa, em vez de você ficar pensando que remédio que você vai prescrever, o que muitas vezes a gente faz no início da carreira, fala assim, não, você tem que melhorar a qualidade de vida desse paciente. Às vezes ele vai parar de ter crises se ele melhorar a alimentação dele, começar a fazer atividade física, utilizar mais recursos para controlar o estresse, você está entendendo? Assim, melhorar a qualidade de vida de uma maneira geral, fazer aquelas... Cara, e isso é o grande desafio da medicina, né? Assim, Perfeito. você não pensar como médico em remédio na primeira coisa. Você é o remédio. Você, como médico que está ali, empático, querendo ajudar o paciente, você é o remédio. Você vai convencê-lo de coisas que ninguém mais convence. Entendeu? A forma com que você apresenta o conteúdo, Reinaldo, você toca muito bem nisso, né? Ela é mais empática, né? Ela é menos fria, ela é menos preto no branco, né? Ela traz ali fatores que hoje, Reinaldo, são muito claros, principalmente para a população, para os nativos digitais, né? Para a geração dos stories que quer coisas rápidas. Né? Você traz isso desde lá de 99, em que você tem uma didática que traduz o conceito, prioriza o que deve ser passado para aquela situação que geralmente é o suporte à decisão, né? O seu livro, primariamente, ele resolve você precisa de ter um suporte à decisão que você tem que tomar, de uma maneira muito empática e não tão preto no branco. A minha pergunta, agora eu tenho uma pergunta que é interessante. Por que Black Book? Eu tenho essa curiosidade. É interessante mesmo, cara, porque é quase uma homenagem, sabe? Assim, quando eu era estudante, eu fazia alguma coisa que os estudantes do seu canal, que estiverem vendo o seu canal, cara, vá para o hospital, sabe assim, vai dar acompanhe o plantão voluntariamente. E nessa história, quando eu era estudante ainda, eu acompanhava uma turma ali da UFMG que dava plantão no CTI, que era o Hospital Vera Cruz, aqui em Belo Horizonte. Cara, tinha um time ali que era o Dream Team, sabe assim?
Era gente muito... E entre eles tinha um professor que já faleceu, professor Orlando Antônio da Silva. Sabe, todo mundo tem um set de professores que influenciaram, né? O doutor Orlando, para mim, era uma coisa... Sabe quando você está no 8º período, você começa a ver paciente, que você pira, você acha que as coisas são lineares, você não imagina o tanto que o raciocínio clínico é multilinear, né, assim, e o seu cérebro não está preparado para isso. E o Orlando falava isso, sabe? Falava, olha, o cérebro da gente não consegue guardar as coisas, eu sugiro que essas coisas vocês anotem. E ele contou uma história que eu nunca consegui checar completamente, mas uma vez, visitando hospitais americanos, o que eu fiz várias vezes, havia uma espécie de um museuzinho no porão do hospital, e que tinha lá coisas antigas e tal, e estava lá a cadernetinha preta, igual o Orlando descrevia, sabe? Ele falava que nos anos 30 os médicos chegavam a ter um bolso do lado direito do avental, mais embaixo, do tamanho de caber uma cadernetinha preta, e ele escrevia isso à mão. Cada um tinha a sua, entendeu? E chamava Black Book. Não é uma coisa muito difundida. Se você googar isso, você não vai achar. Sabe, assim, Entendi. É uma coisa que veio... Você teve acesso a essa informação e resgatou um hábito, uma cultura... Esse professor chamou essa ideia da cadernetinha preta, que você anota as suas coisas para você consultar na hora do aperto, de Black Book, e eu adotei, entendeu? Entendi. E virou uma marca e tal. Hoje todo mundo identifica como esse objeto específico, né? Durante 20 anos impresso, né? Com aquele formato em espiral e tal, com as mesmas dimensões, sempre não podia pesar mais de 1 quilo, por causa disso que você falou, você carregava 2 quilos da mochila, né? Porque se você fizer muito, colocar tudo que você quer, então tinha sempre esse drama de ter que tirar um capítulo. Sabe, assim, eu estava voltando com o capítulo de intoxicações, que saiu entre a 3ª e a 4ª edição de pediatria, porque quando criaram os centros de intoxicação, aquilo não era tão importante. Falei, cara, o centro de intoxicação, liga 0800 e eles vão te explicar tudo, sabe? E aí eu tirei. E hoje eu vejo que está errado. Agora eu tenho espaço, né? Tem que voltar. Digital, agora, você tem espaço. Isso. Olha aí a questão da priorização, né? Os livros eram de brochura, né? Aquele araminho assim. E você tinha aquela meta, tem que ser 1 quilo, porque se for mais de 1 quilo vai atrapalhar a experiência do usuário. Não carrega. Aí vira o tratado. Aí vira o tratado lá que quem quiser tem um lugar para o tratado, e temos que ler os tratados, enfim, mas isso é sensacional. Essa capacidade sua de priorização. O que eu queria dizer aqui também, Reinaldo, eu queria abordar com você os desafios do digital. O que você notou de diferente? Como é que foi a jornada de ir para o digital? O aplicativo, pessoal, o app Black Book, está nas lojas para você baixar, adquirir. O Reinaldo já explicou aqui como é a forma dele sustentar esse produto, a monetização dele. Eu ganhei uma cortesia do Reinaldo, baixei, pude reviver os meus tempos ali de clínica médica, de plantão, depois que eu formei, Reinaldo. Fui fazer PSF e eu tinha os meus 2 livros. É incrível como você e sua equipe conseguiu passar para o digital, mantendo essas mesmas características que a gente já disse aqui, o que eu acho muito legal. E eu queria saber de você quais são esses desafios do digital, o que você notou de diferente, como que você está vendo essa trilha aí, essa jornada. Olha, essa é uma parte muito interessante, porque tem muito colega nosso querendo empreender, querendo inovar, e isso que eu estava dizendo era no tempo antigo. Você fazia um livro e fazia de uma determinada maneira, que ele competia com todos os livros que as outras editoras produziam e que eram excelentes, né? E conseguia competir com aquilo. Mas aí, cara, veio o problema que uma coisa é você fazer igual você está fazendo a SD Conecta, você começa um projeto do zero, você faz um MVP e tal. E a outra coisa é a transformação digital de um produto já consolidado, sabe? Sim. Então, assim, mais que ensinar o que eu acertei, ouvi o Fernando, que é um amigo comum nosso também, que é um empreendedor na área de saúde, falar com você outro dia que, cara, eu posso ensinar muito erro. Sabe assim, o tanto que eu errei para as pessoas não errarem junto, sabe?
Então, se você vai fazer alguma coisa assim, primeiro, é muito mais complicado do que a gente imagina, custa muito mais dinheiro do que a gente imagina para poder fazer uma coisa realmente boa, né? Então, a primeira coisa do erro foi a gente demorou demais a digitalizar, né? Porque como o produto impresso era muito interessante financeiramente, e naquela época que a gente deveria ter começado mais cedo, a pirataria era um negócio danado, né? Assim, depois isso foi contornado com esses sistemas de assinatura. E então eu demorei muito, sabe assim, porque eu achava que 6 meses você fazia um produto desse. Cara, não faz, sabe assim, investindo muito, com equipe grande. A gente demorou 3 anos para monetizar o produto, desde o dia que entrou o primeiro, a gente escreveu a primeira linha de código, até o dia que começamos a monetizar o produto, demorou 3 anos. E foi assim, intensivo. E atravessamos uma fase que todas as grandes empresas americanas estavam contratando, todas as multinacionais, empresas nacionais, bancos, contratando os programadores a preço de ouro, e a gente tinha que competir com isso, né? Então, assim, foi caro, complicado, e assim, e a gente erra demais. Quando a gente começou a monetizar, a gente já tinha jogado fora 2, 3 produtos que a gente considerava bons e que não eram bons o bastante que você refazia do zero, você está entendendo? Então, assim, é um trabalho bem difícil para chegar até aqui onde a gente está. E eu imagino o seu rigor, né, Reinaldo? O seu rigor sendo um professor, uma autoridade, o seu rigor em passar ali do papel o que é pro digital, né? É um desafio enorme e é bem interessante, Reinaldo, essa sua fala, né, de quão complexo é um produto digital. As pessoas, talvez elas não têm ideia, elas acham... A pessoa entra ali no SD Conecta, entra numa comunidade daquela de especialistas, ele não tem ideia a quantidade de código, a quantidade de cérebro, a quantidade de reuniões, de trabalho, de noites viradas que foram necessários para fazer o produto daquele, entendeu? As pessoas veem que é simples, cara, mas é simples, porque o complexo a gente lutou, sabe? E, Reinaldo, um outro fator é que, talvez você tenha notado isso, é que se você não tiver uma equipe muito alinhada com seus propósitos, com seus objetivos, é muito difícil você terceirizar. Talvez... aí você pode até comparar no seu negócio, talvez você terceirizar a impressão para uma fábrica é infinitamente mais fácil do que você terceirizar a ideia todo o patrimônio do Black Book para uma software house, né, Reinaldo? Se você não alinhar todos os interesses de todas as pessoas que estão com você, de todo esse time, ser custo efetivo, ou seja, conseguir pagar eles e vender esse sonho, esse propósito, é praticamente impossível, eu posso falar isso, praticamente impossível você ter um produto digital sustentável. O que você acha, Reinaldo? Cara, concordo inteiramente com você. É claro que existem algumas ideias em medicina, e você já entrevistou algumas pessoas aí, o Ricardo, por exemplo, que ele já viu centenas de pitches, de projetos da área médica e tal, né? É claro que existem alguns projetos que são relativamente simples em termos de código e tal, mas mesmo assim, e aí você pode contratar uma software house, elas realmente aceleram o processo. Agora, eu aprendi errando que não dá, sabe assim, um aplicativo da complexidade do que você fez e do que eu fiz, cara, não dá, internaliza logo, porque você vai gastar dinheiro, entendeu? Porque a software house ela quer que você entregue um projeto, um escopo todo ali, um roadmap todo pronto, e ela orça em cima daquilo. Não funciona assim. Você vai até aqui e muda de ideia, e faz aqui e muda de ideia, e faz aqui. Isso não é orçável, sabe assim? E se você ficar amarrado na software house, se você não poder modificar a sua ideia, o seu aplicativo vai ser uma porcaria, porque você tem que mudar o tempo todo de ideia. Sabe assim, as coisas mais sofisticadas que tem no aplicativo hoje, eles apareceram da metade para frente dessa trajetória, sabe assim, e muita inovação, sabe assim, muita coisa que não teria em outras formas de você fazer a pesquisa.
Além de ter esse conteúdo com essa qualidade que a gente exige e tal, a gente tem uma preocupação grande, né? Assim, sempre depois que a gente faz, a gente vai trazer o melhor professor, a pessoa com mais experiência, quer dizer, e junta uma capacidade acadêmica com uma experiência prática, e esse lado que a gente estava falando, humanista, empático com o paciente, que não adianta o cara ser muito, muito bom, espetacular do ponto de vista científico e técnico, se ele tem uma dificuldade grande e tal, porque a gente quer passar isso, vai na entrelinha, sabe? Assim, esse lado de como é que você atende o paciente de uma maneira que você vai ser um médico melhor e que vai ter mais sucesso profissional. E vai ser ótimo para o seu paciente. Pegando uma fala sua, em que você disse que talvez tenha tido uma demora, né, para a digitalização, e olhando um pouco os últimos anos, onde empresas digitais de suporte a diagnóstico foram negociadas, vendidas a dezenas, a centenas de milhões de reais e dezenas de milhões de reais, como que é o seu sentimento em relação a isso? Como que você olha para esse cenário, Reinaldo? Olha, um pouco assim, primeiro a gente tem uma admiração danada, né, por qualquer empreendedor da nossa área que tenha tido sucesso, né, e que tenha empreendido e tenha sucesso. Mas assim, eu que já rodei muito nessa estrada, sabe, assim, eu tenho uma dose grande de preocupação, sabe, assim, uma dose grande de preocupação por causa daquilo que eu estava te falando, da maneira normal que se cria. Se você está resolvendo uma dor específica da medicina, mas quando se trata de conteúdo, que você está ensinando o médico o que ele faz, como é que ele decide, que exames que ele pede, que não pede, sabe assim, como é que ele interpreta um exame com sabedoria, sem só ler resultado de exame, né? Assim, como é que ele raciocina o tratamento sem pensar só no protocolo, ele sabe individualizar aquilo para aquele paciente, sabe assim, ele entender que um efeito colateral pode ser muito importante para o paciente, pode ser desejável no outro paciente, quer dizer, eu dou um remédio que melhora, que provoca diarreia em alguns, no paciente com constipação, ele resolve um problema, né? Então, assim, essa coisa de você entender, sabe, assim, o custo do remédio, a gente está tentando. Nós temos uma utopia brasileira que me é muito querida, que é a utopia de você conseguir ter uma medicina pública de qualidade com financiamento que mostra claramente que isso é impossível, né? Você pega, nós queríamos fazer um sistema igual o inglês, o canadense, o australiano, da Nova Zelândia. Cara, olha qual que é o investimento per capita que esses países fazem em saúde e que nós fazemos. O que nós estamos fazendo com o SUS até aqui é milagre, sabe? Se você considerar o financiamento que a gente tem. Então, assim, para você fazer isso, você tem que ter muita inteligência, sabe? Assim, você não pode ler o livro americano, você não pode pegar o up-to-date e falar o que tá, escrever e tentar fazer o que está lá. Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque uma quantidade enorme, milhões e milhões de brasileiros, hoje chegam com uma anemia ferropriva. Imagina, você está atendendo uma mulher e ela, primeiro que ela tem uma dificuldade danada, se você não for empático naquela consultinha de 10 minutos, de falar que um dos problemas que ela tem é que ela tem um sangramento uterino anormal, ela perde sangue numa quantidade grande, ela tem vergonha, ela não vai te contar. Aí você descobre isso, às vezes porque você vê que ela está pálida, né? E aí você... O normal, pesa um hemograma. O hemograma custa R$25 se fosse particular. Esses grandes convênios conseguem contratar dos laboratórios hemogramas a 5, 7. Excelentes hemogramas que tem tanto dado hoje que a gente nem sabe interpretar tudo e precisa saber. E essas são as coisas que a gente faz. No Black Book você vai lá, interpretação do hemograma, você vai entender a quantidade de dado que tem ali novo, que não tinha na época da gente e tal. Mas voltando, e às vezes você conversando com aquela mulher, você fala, você não tem hemograma lá, sabe? Mas você vai ver, ela tem uma fissura de ficar comendo gelo, né? Ela está com uma queilite aqui assim, ela está com as unhas já alteradas, você olha direitinho a palidez e fala, cara, essa história da perda de sangue, mais isso aqui deve ser ferroprivo. Então, mesmo que eu não tivesse nada, eu consigo pegar sulfato ferroso e mudar a vida daquela mulher. Porque ela não consegue fazer nada, sabe assim? Ela está apática, ela está sem força, ela está sem energia. Para citar uma coisa muito boba, você está entendendo? Então, a medicina tem milhões dessas situações que o médico faz toda a diferença. Se ele tiver numa situação de pouco recurso, ou se tiver numa situação com muito recurso,
ele pode fazer aquela medicina de boutique, né? Assim, de utilizar todos os recursos que tem, pedir ressonância, quando nem é tão necessário assim, mas que vai tornar o seu diagnóstico mais sólido. Essas coisas, você está entendendo? Mas, assim, com sabedoria, sabe? Assim, isso, fazer um conteúdo simples não ajuda nada, sabe? Assim, e se eu fizer baseado no conceito de MVP, que eu vou fazendo e vou vendo o que a pessoa quer, cara, você é jovem. Se o cara começou a medicina agora, ele quer a medicina simples. Ele não quer a medicina complicada, mas ela é complicada. Para ele ser um médico bom, para ele ser o médico que ele gostaria de ser quando ele escolheu esse caminho difícil de fazer medicina, ele tem que passar por mais estudos, por esse raciocínio mais complexo. Se você dá para ele um aplicativo que ele vê, o paciente está com tosse, coisa assim, assim. Aí ele digita lá, tosse, isso, assim, assim, aí ele te dá uma alternativa. Se você não tiver discernimento para saber se aquelas alternativas são sólidas, e olha que você está atendendo, às vezes, em situações que você tem que atender a cada 10, a cada 15 minutos, entra um paciente novo. Então, há uma atração de você fazer um diagnóstico besta, errado, entendeu? E aí o aplicativo já te mostra uma prescrição que você pode colar, entendeu? Cara, é muito... Aí a simplificação chega a um nível que ela se torna perigosa no sentido que ela não melhora a medicina, é claro que não é generalizado, mas existe esse risco real, você está entendendo, Lourenço? Perfeito. Então, assim, essa é uma preocupação grande minha, porque o jeito certo de fazer um aplicativo é fazer o MVP, joga para a galera, conversa com eles, vê o feedback, vai melhorando o produto. Mas, assim, em medicina, tome muito cuidado o que é que o cliente quer, principalmente quando é o médico jovem em formação. Perfeito. E o que ele precisa para ser um grande médico e ele impactar a medicina, ele melhorar a vida do paciente dele, como ele sonhou quando ele resolveu fazer medicina. Porque basta você dar uma surfada no Instagram para você ver a quantidade de médicos jovens extremamente frustrados com a situação que ele está encontrando na prática, entendeu? E não é fácil, nunca foi, né? Mas agora, com uma quantidade maior de profissionais disponíveis, vai ficando cada vez mais complexo. E assim, exige essa capacidade. E aí são escolhas que você faz, entendeu? Então, o Black Book quer dar suporte para essas pessoas que querem estudar, que querem se manter atualizadas, você está entendendo? E é isso, assim, ele serve para referência rápida. Você entra lá e busca uma coisinha, sabe? Assim, mas se você quiser estudar um capítulo inteiro, inclusive assim, tem na web, porque estudar no celular capítulos inteiros é um pouco sacal. Mas você tem na web, com a mesma assinatura, você vai ter acesso a todo o conteúdo na web. É mais legal você estudar numa tela grande, né? Então, assim, tá claro, Reinaldo. Essa é a nossa missão. Tá claro, a sua missão bem clara. Eu sou grato a Deus por ter esse podcast, Reinaldo, e poder propagar pessoas como você. Sinceramente, eu fui seu aluno lá há muito tempo, a gente nunca mais teve contato, né? Mas eu fico muito feliz de poder contribuir para que as pessoas conheçam mais o Black Book e a sua história e a sua jornada. Sendo um consumidor lá do livro que me ajudou muito ali no meu começo de carreira e conhecendo a sua vida enquanto professor na UFMG, porque eu fui seu aluno, fico feliz de entender, de poder participar de poder expor isso para as pessoas e faço votos que as pessoas entrem. Se você está procurando, vai na loja, baixe o aplicativo, que tudo isso que ele falou aqui eu assino embaixo. E a sua tecnologia, Reinaldo, talvez ela é a tecnologia que prioriza para o médico, para o estudante, mas não está treinando ele para ser um robô. Está treinando ele para ter capacidade crítica, capacidade humana, com aquele conteúdo ali. E isso sempre foi caro para você, sempre foi o seu propósito. Então, muito obrigado por você estar participando aqui conosco. Eu espero rever você pessoalmente em breve. Desejo muito sucesso e conheçam o aplicativo Black Book nas lojas. É isso aí, Reinaldo. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Lorenzo. Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar sobre o produto e sobre essa jornada. Espero que nós tenhamos ajudado muita gente a
repensar seus caminhos e ajudar eles a direcionarem a carreira. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio. É isso aí, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou, compartilha esse conteúdo, copia e cola o link. Você pode colar nos seus grupos de WhatsApp, nos seus colegas. Se isso te ajudou, se você gostou, me ajuda também avaliando. Vai lá no Spotify, aonde você escuta podcast, dá estrelinhas. E quando você faz isso, a gente se torna mais relevante, a nossa audiência cresce e o nosso propósito pode chegar cada vez mais longe. É isso aí, conto com o seu feedback, com a sua ajuda e semana que vem tem mais. Obrigado.